Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é terça-feira, dia 25 de janeiro de 2022. O Evangelho de hoje de São Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 18. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje a igreja celebra a conversão de São Paulo. São Paulo, apóstolo. Nós vemos no Evangelho de hoje que Jesus se manifesta aos 11 discípulos. Jesus já havia ressuscitado, Jesus estava prestes à sua ascensão, Judas, o traidor, já tinha tirado a sua vida, mas os 11 se tornam 12 com São Paulo, apóstolo. São Paulo, ao qual Cristo próprio, como Jesus chamou os 12, Jesus é também aquele que vai chamar São Paulo apóstolo para completar os 12 discípulos. A caminho de Damasco, perseguindo os cristãos, Saulo vai ter esse encontro com Cristo. A visão gloriosa de Jesus aparecendo a Paulo, vai cegá-lo e Jesus vai dizer: Saulo, por que me persegues? Na verdade, Saulo não perseguia Jesus, ele não conviveu com Jesus, mas ele perseguia os cristãos, aqueles que eram tocados pela conversão, o qual o próprio Cristo pede aos discípulos. E essa missão que Jesus pediu aos discípulos, quando ele vai dizer: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E São Paulo foi aquele que foi destinado a pregar aos pagãos. É o ministro, o apóstolo missionário, verdadeiramente apóstolo, porque aquele que saiu em missão. Esses dias para trás nós meditamos a diferença entre discípulo e apóstolo. O discípulo é aquele que aprende com o mestre, o apóstolo é aquele que sai na missão de anunciar aquele aprendizado. Foi isso que os discípulos fizeram com Jesus. Jesus os escolheu, eles ficaram com Jesus aprendendo, e agora Jesus os envia na missão de anunciar a boa nova, de anunciar a conversão, para que as pessoas pudessem ter a vida eterna. É o que Jesus vai dizer: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê vai ser condenado. E quantas pessoas, meus irmãos, que não creram em Jesus, não creram na sua palavra e o crucificaram, esses é o que Jesus está dizendo, serão condenados. E também nos dias de hoje nós vemos tantas pessoas que se dizem ateias, que não creem em Jesus. Essas pessoas escolheram a sua própria condenação. É o que Jesus está dizendo: quem não crê será condenado. Jesus, Deus, quer que todos se salvem, por isso é que ele deixou a igreja com os seus sacramentos, com essa ordenação de anunciar a boa nova, a nova e eterna aliança. A aliança agora não é mais com sangue, mas é pela conversão, pelo batismo. Como João Batista dizia: eu batizo com a água, mas virá aquele que batizará com o fogo e com o Espírito Santo.
E esse sacramento, junto com os outros seis sacramentos, que é o qual ele deixou com a sua igreja, tem esse mandado, igual ele deixou com os discípulos. Esses dons que Deus deu aos discípulos, Jesus deu aos discípulos, não ficariam com eles, porque Jesus saberia que eles morreriam, seriam martirizados. Mas esses dons foram concedidos à igreja, os sacramentos: batismo, Eucaristia, a confissão, o crisma, sacramento da ordem, o sacramento do casamento e também da unção dos enfermos. São todos os canais da graça que Jesus deixou com a sua igreja e se perpetua ao longo desses 2000 anos. E quantas pessoas que ainda não acreditam em Jesus. E eu vejo tantas pessoas dizer que Jesus não quer igreja, que não basta ter igreja, qualquer uma serve, qualquer religião serve, que Deus é bom, que não sei o quê. Gente, se qualquer uma servia, por que é que Jesus manda os discípulos à conversão? Por que é que Jesus funda em Pedro a sua igreja e fala que deu as chaves do céu a Pedro? No caso a igreja, e tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Quando Jesus sopra o Espírito Santo e diz: perdoai os pecados, recebei o Espírito Santo, todos os pecados que vós perdoardes aqui na terra serão perdoados no céu. Os pecados que não forem retidos aqui na terra serão retidos no céu. É palavra de Jesus. E muitas pessoas ainda hoje se dizem ateias, não acreditam em Deus. Infelizmente, essas pessoas, pela palavra de Jesus, não é pela palavra de José Antônio, eu não condeno ninguém, quem Jesus também diz que é o justo juiz. Assim foi determinado por Deus para ele fazer o julgamento daqueles que de livre vontade não querem caminhar nos caminhos de Jesus, do Senhor, não querem fazer a essa adesão da vida eterna no reino de Deus preparou para cada um de nós. Portanto, meus irmãos, no dia da conversão de São Paulo, com esse evangelho que Jesus nos chama a anunciar a palavra, pregar o evangelho a tantas pessoas, a todos os lugares, que nós também possamos ser esses apóstolos, evangelizadores, anunciadores da palavra de Deus. Que nós continuemos essa missão, que nós acreditamos, que nós creiamos, para que um dia nós seremos salvos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.